Abra a tua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13 é o conhecido capítulo das parábolas. Praticamente todo o capítulo 13 de Mateus, ele é específico com parábolas. Quase todo ele, o Senhor Jesus está aqui trazendo parábolas. Eu queria falar hoje à noite contigo um assunto, inclusive ministrei lá na igreja do centro, quando estive ali com os irmãos. Eu até ia ministrar outra coisa, mas enquanto orava sobre o que ministrar hoje, e que tem tudo a ver, né? Ontem nós tivemos um batismo aqui, os irmãos foram apresentados, e glória a Deus por aquilo que o Senhor Jesus tem feito aqui na nossa cidade. Muita gente tem sido salva, mas eu tenho algo no meu coração. Um dia o apóstolo Paulo estava em Corinto e enfrentando alguns desafios, e o Senhor o encontra e diz algo para ele: Paulo, fica firme, eu tenho muito povo nesta cidade. E Paulo ficou anos ali trabalhando e muita gente foi salva. E eu tenho tomado esta palavra como uma palavra profética para esta cidade. Deus ainda tem muita gente nesta cidade que será salva em nome de Jesus. Então nós seguimos orando, trabalhando, né? O dia 5 que foi anunciado aqui é mais uma dessas oportunidades. Poxa, vem o Morada, pastor Isaías, glória a Deus. Nós vamos aproveitar esse momento para receber de Deus. Mas tudo que vai ser feito tem um objetivo. Os pastores juntos, né? A MEV ali, com um objetivo: mãos que vão se erguer naquele dia e vão dizer sim para Jesus. Então ore por isso, participe, esteja junto, né? E nós, então, pensando em tudo isso, eu entendi esse tema, maturidade espiritual. Esse tema é para quem está começando, mas esse tema também é para quem está muito tempo na fé. Isso me chama a atenção. Versículo 18 diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Diga comigo, raiz em si mesmo. É interessante esse termo que o Senhor Jesus usa aqui. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Diga comigo, e a compreende. Veja a importância de não apenas você ouvir a palavra, mas você compreender o que está sendo dito, amém? Então ele a compreende. Este então frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Significa uma semente que foi semeada, ela gera ou 100 vezes mais, ou 60 vezes mais, ou pelo menos 30 vezes mais aquilo que foi semeado. E é interessante, depois na sequência, o Senhor Jesus conta a parábola do joio. Diz que um homem semeia no seu campo o trigo, mas à noite vem um inimigo e ali planta joio. O joio é parecido, né, com o trigo, e aí nascem os dois juntos e vão crescendo. E aí os servos percebem e dizem: Senhor, a tua semente não era boa, por que tem joio no meio do trigo? E aí eles dão uma ideia: vamos arrancar o joio e deixar apenas o trigo. Mas é interessante que no versículo 29, o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A resposta do dono do campo, ela é muito sábia, porque ele diz o seguinte: não esperemos até a colheita. Por quê? Porque na colheita o trigo estará maduro.
E aí não há problema de, se vocês cortarem o joio, se vir algum trigo junto, depois a gente separa, porque já está na hora de tirar o trigo, porque ele está maduro. É interessante isso. E depois ele fala da parábola do grão de mostarda. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce, diga comigo, mas quando cresce, diga para quem está do teu lado, quando cresce, amém? Guarda isso aí no teu coração. É maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, tu és bem-vindo em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Importante, né? Quando a gente olha para o texto, medita um pouco. E o que chama a minha atenção é que, pelo menos nessas 3 parábolas, quando você analisa de uma forma mais criteriosa, você percebe que todas elas falam de maturidade, de crescimento e de profundidade. Todas elas. O reino de Deus pode ser singelo, simples. Ontem vários irmãos desceram a água do batismo, disseram sim a Jesus, confessaram sua fé. Parece algo muito simples. Você deita na água, levanta. Mas antes de deitar foi perguntado: você crê? Jesus veio em carne, você crê que ele é o Filho de Deus? Você crê que ele morreu, ressuscitou pelos seus pecados? E a pessoa disse sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu não estou te batizando na igreja Encontros de Fé, não estou te batizando para ser um evangélico, eu estou te batizando em Cristo Jesus. Parece muito simples, só que tem um detalhe: se você deixar que essa semente cresça em você, ela vai se tornar algo incrível. É interessante que tem esse ponto: esta semente do evangelho precisa crescer. Quando o Senhor está explicando a parábola do semeador, ele diz que aquele que foi semeado em solo rochoso, ou seja, tem um pouco de solo, tem um pouco de terra, mas é raso, se perde porque não teve raiz, não pôde aprofundar raízes, ficou no raso, não houve maturidade, não houve profundidade. Depois, na parábola do joio, o Senhor do campo diz: deixem que cresçam, deixem que amadureçam. Isso me chama a atenção. A maturidade espiritual é um tema importante da Escritura. A maturidade é um tema central das Escrituras. O Senhor está dando destaque para isso. Não só isso, mas em todos esses textos o Senhor está esperando uma coisa: frutificação. Ah, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: Jesus te salvou, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele morreu na cruz por você, Ele ressuscitou, Ele disse: está consumado, tudo que era necessário para a tua salvação, para uma vida plena em Jesus Ele fez, mas agora Ele espera algo de você: frutificação. Jesus semeou algo, mas agora Ele está esperando o resultado. Não é um resultado que os empresários da sociedade esperam, não é um resultado financeiro, não é um resultado que os coachings declaram, é um resultado muito melhor, muito maior, que dá frutos para a eternidade. Mas não te engana, Deus espera resultado de você, um resultado de frutificação, de profundidade, de maturidade, de dedicação. Isso é interessante, meus irmãos. A maturidade, ela não é apenas tempo decorrido. Eu tenho dito isso há muito tempo. O pastor falou ali, tem feito a enquete dos calvos, né? Às vezes a gente também pensa sobre aqueles que têm cabelos brancos, que envelheceram, ficaram mais velhos. Não, sabedoria
do cabelo branco? Pode ser, se a pessoa se dedicou em tornar-se sábio, porque senão ela apenas envelheceu. E este é um problema, né? Alguns têm cabelos brancos, mas são jovens, né? Meu cunhado, com 20 e poucos anos, as laterais aqui já estavam ficando grisalhas, né? Jovem ainda. Alguns ficam, a mesma coisa os calvos, né? Alguns perdem o cabelo, são jovens. Não vou citar alguns amigos aqui para não, né? Vou deixar a consciência de cada um, né? Eu também, a barba branca, cabelo branco. Se eu dividir o cabelo no meio aqui, vocês vão ver totalmente branco já, né? Vai chegando, a idade vai chegando. Eu fui no oftalmo esses dias, aí o oftalmo perguntou: o que você está fazendo aqui? Não, é que eu estou afastando assim para poder enxergar, né? Daí perguntou: que idade tu tem? 41. Não adianta, chega para todo mundo, amigo. É isso aí, né? Isso é tempo decorrido, a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando. Mas glória a Deus, porque o reino de Deus se renova em nós dia a dia. Ainda que o exterior se corrompa, vai envelhecendo, o nosso ser interior se renova dia a dia em Jesus, amém? Agora, a maturidade não vem só pelo tempo decorrido, também. Mas todos nós corremos o risco de, se não entrarmos em um processo de maturidade com Deus, de crescimento com Deus, de profundidade com Deus, apenas envelhecermos. Eu tenho dito que a maturidade é a soma de 3 coisas: o tempo decorrido, os cabelos brancos, mais o conhecimento adquirido. Lembra que o Senhor Jesus disse: aquele que vem a palavra, mas não a compreende. Ou seja, pode até ter ouvido a palavra, mas se não houve uma dedicação em compreendê-la, então não há um conhecimento adquirido. A maturidade vem pelo tempo decorrido, sim, é necessário. Alguns que são mais jovens, né? Às vezes olham para o pai e para a mãe e dizem: o meu coroa não me entende. O coroa acho que sabe de tudo, mas ele não me entende. A verdade é que quando a gente é mais jovem, a gente acha que sabe tudo. Mas como que você vai saber tudo com 15 anos, 16 anos, 17, 18, 20? A gente precisa viver um pouco mais. E depois, quando a gente fica mais velho, algumas coisas, alguns conceitos vão entrando melhor em nós. E a gente pensa, né? Poxa, como eu era imaturo. Como me faltava sabedoria. Precisa sim ter experiências, o tempo tem que passar, mas enquanto o tempo está passando, presta atenção, meu irmão, minha irmã, nós como discípulos de Jesus precisamos adquirir o conhecimento. Tem que entrar em nós isso daqui. Ano que vem, irmãos, eu faço 30 anos de fé. Eu digo do dia que eu disse sim para Jesus, não porque a minha mãe é na igreja ou meu pai. Com 12 anos, em um retiro, já contei várias vezes, eu entendi, eu disse: Jesus, a partir de hoje eu vou te seguir. Não é porque a minha mãe me leva na igreja ou meu pai, eu vou te seguir porque eu entendi, tu és o Filho de Deus, eu estou te dando a minha vida. Ano que vem eu faço 30 anos, nesses 30 anos eu nunca parei de ler esse livro aqui. Eu disse semana passada, eu estava lendo o Sermão do Monte, Mateus 5. Eu não sei quantas vezes eu já li muitas vezes, eu perdi as contas. Eu estava lendo o versículo 1 e eu fiquei viajando no versículo 1, pensando no versículo 1, meditando e anotando coisas. Eu fico pensando: Senhor, como que pode, depois de 30 anos, o Senhor continua falando comigo no mesmo lugar e a tua palavra se renova e parece que é a primeira vez? Porque não tem fim. O conhecimento de Deus, ele é grande demais, irmão. Tem mais de Deus. Ou a gente pode ler e dizer: não, eu já li toda a Bíblia, eu já sei tudo, já conheço de Gênesis, Apocalipse, então, né? Aí a gente estanca o que Deus tem para nós. A gente encerra. Eu tenho uma certeza, irmãos. Por que o Senhor Jesus nos deu a eternidade? Porque a gente precisa somar a vida aqui mais a eternidade, para que nós possamos conhecê-lo um pouco mais. Então veja, a maturidade, sim, são nossas experiências com Deus, mas nós precisamos, enquanto estamos vivendo essas experiências, nos dedicar para que o conhecimento entre em nós. Mais o conhecimento adquirido, e mais uma coisinha: a prática do conhecimento adquirido. Eu uso um exemplo simples.
Todos nós dizemos, e dizemos com razão, biblicamente correto: você tem que perdoar, porque perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Beleza, tá certo, corretíssimo, perfeito. Pergunta que eu faço para você: é fácil perdoar? Você até sabe o conceito, você entendeu, pegou o conhecimento, mas tem uma coisa dentro de nós que diz: mas eu não quero perdoar, ele não merece, ele me pisou, me judiou, foi ruim comigo, não merece. Só que quando você pratica o perdão, quando aquele teu amigo de fé, aquela pessoa, a última que você esperava, que ia te trair, que ia te machucar, faz, e depois te pede perdão, e você tem que passar pelo processo e perdoar. Quando você diz isso para alguém, você diz: sim, é uma decisão, mas eu vou te ajudar, porque eu sei que não é fácil, porque eu já passei por isso. Quando você pratica aquilo que você está interiorizando, é diferente. Começa a dar frutos no teu interior. Você produz fruto. Eu lembro quando João Batista estava pregando, diz que os fariseus, alguns vinham ao batismo, e ele disse: raça de víboras, quem convenceu vocês a fugirem da ira vindouras? Vão, produzam frutos dignos de arrependimento, e não fiquem dizendo que vocês são filhos de Abraão. O que ele estava dizendo? Pratiquem a palavra de Deus e não fiquem apenas com discursos. Então a maturidade, meus irmãos, ela vem sim de experiências, da soma do tempo, mas enquanto estamos envelhecendo, enquanto os dias estão passando, nós estamos lendo, buscando a Deus em comunhão, em oração, e isso está entrando em nós e nós estamos praticando, então nós estamos amadurecendo. A boa notícia é que isso não é apenas para quem batizou ontem, também é. Mas isso é para mim que tenho 30 anos de fé. Isso é para você que tem 50 anos de fé. Isso é para você que tem, 20, 5, 10, 15 anos de fé. Isso é para todos nós, porque em nenhum momento o Senhor Jesus disse que devemos parar de crescer. Nós devemos continuar crescendo e nos desenvolvendo cada vez mais nele. Amém, meus irmãos? Existe um processo então que acontece na semeadura, no cuidado, no crescimento, até a época da maturidade. Não fuja dos processos que Deus tem para você. Pode ser para alguém hoje à noite. Diga aí para quem está do teu lado: não fuja dos processos que Deus tem para você. Você concorda comigo que seria mais fácil? Recebi Jesus, reconheci meus pecados, agora, Senhor, fecha a conta, passa a régua, vamos embora, vamos para a glória, vamos finalizar. Por que o Senhor nos mantém aqui? Por que cada um de nós tem uma história e uma vida a ser desenvolvida aqui? O pastor sempre diz, Deus não precisa de processos, mas nós precisamos dos processos. Em cada uma dessas parábolas, o Senhor Jesus declara que existem processos. Há uma semente que foi lançada na terra. Pastor Bill Johnson sempre diz uma coisa que me chama muita atenção: nós oramos por avivamento. Quem ora por avivamento aí pode dizer amém? Eu oro por avivamento, eu vivo por avivamento, e vou continuar até o fim da vida. E se Deus mandar um grande derramar do Espírito, eu vou orar pelo próximo, e eu vou continuar. Não porque eu sou ingrato, mas porque eu sirvo a um Deus gigante demais, e eu sei que Ele tem mais a derramar ainda. Só que quando nós oramos por avivamento, o que nós pensamos? Nós pensamos em multidões e multidões. Nós pensamos em batismo, de 1.000, 2.000, 10, 15 mil pessoas. E amém, quem sabe um dia o Senhor vai fazer isso. Mas nós nunca pensamos que quando oramos por avivamento, Deus está, quem sabe, nos dando uma semente do avivamento. E o pastor Bill Johnson usa um exemplo: se você quiser um carvalho, você pode ter um carvalho pronto
crescido, gigante, sei lá quantos metros de altura, ou você pode ter nas tuas mãos uma semente de carvalho. Tanto o carvalho gigante é carvalho, quanto a semente que está nas suas mãos é carvalho. Você concorda comigo, sim ou não? Só que eles estão em fases diferentes. Você pede um avivamento, Deus pode te dar uma semente do avivamento. Plante a semente, regue a semente, trabalhe a semente, e um dia você vai ver o carvalho totalmente crescido. Há 20 e poucos anos atrás, o pastor chegou aqui, quem sabe com uma semente nas mãos. Ele tem plantado a semente, regado a semente, trabalhado pela semente. Ele já está vendo muitos frutos. E se nós continuarmos semeando, continuarmos regando e trabalhando, nós vamos ver muito mais para a glória de Deus. Muitas vezes, nós oramos pelo crescimento, mas esquecemos que existe um processo. Deus está te dando o crescimento dentro de um processo. E o problema, irmãos, é que quando nós esquecemos isso, nós vivemos de maneira imatura. Alguns se tornam arrogantes no conhecimento. Eu tenho conhecimento, mas não tem uma aplicação prática. E aí distorcem, muitas vezes a palavra. Eu acho interessante em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo dando conselhos a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Ele diz: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Uma fé sem hipocrisia significa uma fé prática, uma fé que é vivida de verdade. Não é uma fé proclamada apenas. No versículo 6, Paulo diz: algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Se tem um lugar que a gente encontra pessoas assim é a internet, Pessoas que querem cravar o dia que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar no ano tal, no dia tal. Engraçado que o próprio Senhor Jesus disse que nem Ele sabe, nem os anjos, apenas o Pai, e isso se mantém. E quando os discípulos perguntaram: Senhor, é agora que o Senhor vai então manifestar o teu reino? E Jesus disse: isso não compete a vocês. Por que eles não dão ouvidos a essa palavra e se envolvem com aquilo que compete a nós? Porque Jesus diz: isso não compete a vocês, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vão, proclamem o Evangelho, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Por que a gente não está envolvido com isso que Jesus mandou a gente fazer? E se Jesus vier amanhã, depois de amanhã, daqui 1000 anos, não sei, eu vou estar pronto, eu vou estar com Ele. Quem vai estar com Jesus, diga amém. Não me assustem, amém? Então não importa se Jesus vai vir amanhã, depois de amanhã, não sei, nós vamos estar com Ele. Agora, alguns, de maneira imatura, gostam de assuntos polêmicos, que dão o que falar, e a gente está abrindo mão da maturidade para ficar envolvido com coisa de criança. Pastor Adão tinha umbigo? Sei lá, irmão. Como é que vai ser no céu? Vamos chegar lá, daí a gente vê, irmão. Sabe, às vezes algumas perguntas legais, a gente tem, curiosidade, eu também tenho. Só que a gente precisa focar, em primeiro lugar, naquilo que o Senhor nos pediu. Porque alguns se envolvem com discussões, genealogias, discussões religiosas, textos, isso, aquilo. E nós não estamos focando no principal. Por que buscar maturidade, irmão? Por que eu tenho que buscar maturidade, pastor? Por que o Espírito Santo não faz isso sozinho em mim? Primeiro, eu disse, Deus está te envolvendo em processos. O Espírito Santo, sim, vai trabalhar na tua vida, mas você tem que trabalhar com Ele. O Espírito Santo pode até te acordar de madrugada. Você está acordando, olha, pastor, faz uma semana que eu acordo todas as madrugadas às 3 horas da manhã. Será que Deus quer que eu ore? Eu respondo: só tu não percebeu ainda? O
O Espírito Santo está te acordando. Agora, ele não vai sair orando por você. Ele não vai ler a Bíblia por você. Ele vai, enquanto você lê a Bíblia, te iluminar. Enquanto você se envolve no processo, ele vai trabalhar na tua vida. Mas tem coisas que ele não vai fazer por você. Se você abrir em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui Paulo está citando então os ministérios na igreja. Deus levanta ministérios de maneira específica, e aí ele explica para que servem os ministérios. Versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa, o que, irmãos? Madura. Diga comigo, madura. Amém? À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga comigo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha que interessante, segundo a justa cooperação de cada parte. Você tem uma parte no corpo de Cristo. Nós temos que cooperar juntos pelo crescimento e pela edificação. Amém? Efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Por que nós temos que buscar maturidade? Porque a Bíblia espera de nós, porque Jesus espera de nós e deixou claro em sua palavra que quer que nós amadureçamos, que nós deixemos de ser crianças, que nós deixemos de ser enganados por ondas de doutrinas, por ventos, por modismos. Ah, pastor, agora na internet todo mundo está fazendo isso. Pois é, mas a gente não é todo mundo. Lembra que a mãe da gente dizia: ah, mãe, posso ir lá na casa do fulaninho? Todo mundo vai, mas tu não é todo mundo. A gente não é todo mundo. A gente vai fazer se tiver uma direção de Deus. Copiar coisas estéticas, técnicas, ok, coisas que são corretas, são boas, ajudam na organização, ok. Agora, toda a questão teológica, espiritual, ela precisa ser por uma revelação, por uma direção, debaixo de oração, e não porque a gente acha ou deixa de achar. A gente vê ministérios assim: hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Hoje isso, amanhã aquilo, e nunca se sabe o que é. Eu tenho dito, o ministério, 35 anos, continua pregando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos, falando o amor de Deus. É isso, e a gente vai continuar fazendo isso para sempre, porque foi o que Jesus mandou a gente fazer. Um dia alguém chegou para o pastor Isaías e disse: o senhor continua expulsando demônio? Ele perguntou: ué, os demônios sumiram da terra? Não tem mais demônio para expulsar? Porque quando Jesus esteve na terra, ele expulsou o demônio. Os discípulos expulsaram demônios, e em seu nome ele disse que nós expulsaríamos demônios, e nós vamos continuar. Aonde houver um capeta, um demônio escondido, vai sair em nome de Jesus. Ou alguma coisa mudou e a gente não ficou sabendo, né? E é interessante, você toma autoridade e os capetas aparecem. Para mim a tragédia é, quem sabe, muitas pessoas estão em vários lugares, atados, amarrados, do lado, né, de crentes, de pessoas, e eles não sabem que as pessoas estão amarradas. Essa tem sido uma oração nossa: o Senhor nos dá discernimento. Às vezes tem alguém sofrendo do nosso lado e a gente não percebe. E uma das obras do Espírito Santo é isso, nos dar discernimento espiritual, amém? Agora, por que maturidade? A maturidade nos faz mais resilientes. Não é qualquer pisada no pé que a gente abandona a fé, né? Ah, meu irmão pisou no meu pé, meu irmão me xingou, me tratou mal, ah, o pastor me deu, falou meio atravessado, não estava, não sei o quê. Aí a gente fica triste, a gente vai embora. A maturidade nos faz mais resiliente.
Um dia eu vi uma senhora caminhando na rua, na calçada, e o seu filho, acho que era o tamanho do meu filho de 10 anos, já era grande, e ela carregando o guri no colo, dormindo, né? Os pés do guri iam lá nos pés dela, e ela estava com bastante dificuldade de caminhar com o guri no colo, dormindo. E o Senhor falou comigo: a imaturidade faz isso, você dá trabalho para os outros. Já estava na época do menino entender: eu tenho que ajudar minha mãe, eu vou caminhar, para não ser um peso para ela agora. Quando eu era mais novo, tudo bem, agora eu já tenho condições. E o Senhor falou comigo: assim é o imaturo, ele dá trabalho para os mais maduros, que tem que carregar. E ok, quando estão naquela época de bebês, sim, é nosso papel ajudar a carregar, mas depois que tem um certo tamanho, irmão, está na hora de amadurecer, está na hora de crescer. Você vai abandonar a fé porque o Sandro não cantou as músicas que eu gosto, né? O pastor falou alguma coisa, o irmão me machucou. Resolva, procure o irmão, olhe nos olhos: irmão, eu não gostei do que o senhor falou, foi mal educado comigo, foi assim, foi assado, vamos conversar. Pessoas maduras resolvem assim, amém ou não? O imaturo vai fazer fofoca, vai lá na casa da irmãzinha: ai, tu viu fulano, olha lá, sei que, papapá. Imaturidade, nome disso daí. O maduro olha no olho, resolve. Então, a maturidade nos faz mais resilientes. Você já percebeu como cristãos hoje facilmente abandonam as verdades da palavra? Eles dizem amém para a palavra, eles dizem Senhor eu te amo, eles cantam essas coisas, mas rapidinho muitos abandonam a verdade da palavra para buscarem os seus próprios conceitos. Cedo nos iramos, né? Pisou no pé, a gente já... Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo, meu amigo. Me pisou no palo, o revólver fala. Alguns já... Vou descer da cruz. Como que tu vai descer da cruz, irmão? Você foi crucificado, está morto, morreu, vai reviver por pecado, né? Alguns, vou descer da cruz. Não vai descer da cruz, volta para a cruz, fica crucificado. Rapidinho a gente se ira, casal briga, 20 anos na fé, vou me divorciar dessa mulher. Pô, até hoje você não entendeu que Deus, não é que Ele não gosta do divórcio, Ele odeia o divórcio. Essa palavra nem devia existir mais. Um casal cristão, amém ou não? A maturidade nos faz entender isso. Muitas vezes guardamos rancor, muitas vezes buscamos justiça própria. Rapidinho esquecemos a mensagem do Evangelho. E o amor, e o perdão, e o zelo pelo Senhor, e levar a sério a sua palavra. Eu não estou dizendo que essas coisas são fáceis, irmãos. Eu volto a dizer, perdoar é difícil, ser paciente é difícil, né? Tem alguns que a gente diz, tem que ter uma paciência com esse irmão. Eu sei, mas nunca te esqueça que quando você busca ter mais paciência com o irmão A, o irmão B, o Espírito Santo está operando alguma coisa em você, em mim, né? O trânsito é um lugar da gente ser provado na fé. O futebol é um lugar da gente ser provado na fé. Eu uso isso como uma brincadeira, porque são ambientes às vezes que a gente se irrita, a gente se chateia. Mas a verdade é que Deus quer nos tornar mais maduros, amém? E por que essas coisas acontecem? Porque nós ainda não estamos enraizados em Cristo. A nossa relação com o Senhor e com o Evangelho ainda é muito superficial. Eu vou na igreja, eu canto louvor, eu escuto uma música, eu escuto o devocional do fulano de tal, a oração das 6 horas da manhã, das 5:30 da manhã. Irmãos, tem muitas coisas dessas que são legais, são boas e edificam, tá? Não estou falando contra, não estou dizendo que são ruins, tá? Mas o que eu estou dizendo? Às vezes é só isso. Às vezes o evangelho para a pessoa é isso, é a oração da manhã, a oração da madrugada, é ouvir o pastor tal, mas eu nunca abri a minha Bíblia para eu ler. Eu sou cristão, mas eu não sou bobo, viu? Pisar no meu pé, tu vai ver. Então tem que rever. Será que tu é cristão mesmo? Pode ser que sim, mas um crente imaturo ainda. E nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer e dizer: Senhor, é verdade, eu preciso amadurecer.
Porque eu não vi quando o Senhor Jesus foi preso, açoitado, cuspido e machucado. Em nenhum momento ele levantou a mão para ninguém. Volto a dizer, é fácil, eu sei que não é, irmãos. A gente erra, o pastor também erra, o pastor se ira, o pastor fecha no trânsito, o pastor tem que voltar por aquele caminho do arrependimento, tem que pedir perdão. Como qualquer ser humano, a gente passa por isso também. Eu não estou dizendo que eu não passo, eu também passo. Não é fácil conviver comigo. Eu digo, minha esposa é uma santa. Eu sei. Eu digo para ela, hoje nem eu estou me aguentando. Sabe? Eu reconheço, é difícil. Nós somos difíceis, irmãos. E se nós reconhecêssemos isso, seria mais fácil para quem está do nosso lado. Porque quando tu sabe, eu não sou fácil mesmo, eu sou difícil, né? Eu preciso dar uma melhorada para me tornar um pouco mais bacana de conviver. Nós viveríamos uma vida melhor. Amém ou não? Colossenses capítulo 2. Eu já estou quase no fim. Rapidinho ainda, algumas coisinhas aqui, me aguenta 10 minutinhos. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados. Diga comigo, enraizados e edificados. Você já viu como é que é o processo de enraizamento de uma árvore? São anos e anos e anos e anos desenvolvendo raízes. Porque esta é a parte mais importante. São as raízes. Por que nós, irmãos, abandonamos o crescimento? Eu já li toda a Bíblia. Sim, você leu uma vez a Bíblia e conseguiu adquirir todo o conhecimento que tem nela? Eu tenho certeza que não. Absoluta. Estou há 30 anos lendo e estou longe do conhecimento. Eu vejo alguns caras que têm um conhecimento incrível. Vou olhar John Stott, N.T. Wright, outros homens estudiosos, biblistas, caras, eu leio o que eles escrevem, de como é que esse cara chegou nisso daí. Caras que têm dedicado a sua vida ao conhecimento, à palavra. Então eu percebo, eu preciso amadurecer, eu preciso aprofundar, eu preciso crescer. Quem entende que precisa amadurecer e crescer mais em Deus, diga amém. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você e eu somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento e amadurecimento. Por esse enraizamento aqui. Você é responsável pelo teu próprio enraizamento, pelo teu próprio crescimento, pelo teu próprio amadurecimento. Não é o pastor. O pastor está aqui para te ajudar. O pastor está aqui para ser mais uma ferramenta de Deus na tua vida. O irmão da direita, da esquerda. O pastor que está lá na internet, que faz um bom trabalho, que é bíblico, é uma ferramenta de Deus para te ajudar. Mas quem é responsável pelo teu próprio crescimento é você mesmo. Pastor, essa noite o culto não me arrepiei, não me arrupiei, não senti um calor, não desceu o fogo, não falei em línguas. Não precisa. É bom quando acontece, mas nem sempre é necessário. Porque o que mais importa é se você está dedicado em crescer em Deus, em se desenvolver. Amém, meus irmãos? A maturidade, eu digo, é como o documento de identidade, é pessoal e intransferível. Eu não posso te transferir um pouquinho de maturidade, só em conhecimento, em algo que eu posso te ensinar. Você pegar, alguma coisa entra, né? Mas eu não posso pegar a minha maturidade e transferir para o teu CPF. Seria bom, né? Não diante de Deus. Deus, o Senhor Deus entende que é muito melhor que você passe pelo processo. Amém? 3 coisas que você e eu precisamos amadurecer em Deus. E aí eu encerro, rapidinho. Número 1, a revelação que nós temos de Deus. Alguns chegaram de muitos lugares diferentes. Alguns de outras religiões. Outros de outras denominações. E apesar de serem denominações, ou seja, pregam o evangelho, alguns têm ainda uma visão, e eu falo isso com amor, com respeito, tá? Não vou citar nenhum nome, porque realmente não estou pensando em nenhum específico, mas
alguns vêm com a visão limitada de quem Deus é. Alguns acham que Deus é um cara velho, barbudão, barba branca, com a vara na mão, esperando você errar para... Toma! Tem uma visão errada de Deus. Tem medo de Deus. E se tem algo que Deus quer amadurecer em nós, é a revelação de quem Ele é. Primeiro, Deus não é velho, Deus não envelhece. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não sei explicar como Ele deve ser. Eu só sei que Ele é a pessoa mais linda que você um dia vai poder ver. Tudo que você imagina de belo, em todos os sentidos, vai ser isso que você vai ver. Não sei explicar o que é, como é, mas eu sei que vai ser incrível e lindíssimo. Agora, a revelação que nós temos do Senhor, ela é progressiva. O pastor Luciano Subirá sempre diz isso, ela é progressiva. Significa que ela vai crescendo ao longo do tempo. Por favor, não coloque Deus dentro de uma caixa. Ele nunca vai contradizer a sua palavra. Ele nunca vai contra a sua palavra. Claro que não. Mas não coloque Deus dentro de uma caixa. Ah, Deus só trabalha assim porque foi assim que Ele fez na minha vida. Mas pode ser que na vida do teu irmão Ele vai trabalhar de um jeito diferente. Sempre dentro da palavra, sempre. Nunca Deus vai quebrar a sua palavra, claro que não. Mas nós não podemos encaixotar Deus. Amém, meus irmãos? Efésios capítulo 1, volta aí um pouquinho. E no versículo 7, Paulo diz... Efésios 1, 17, desculpa. Paulo, em sua oração: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Paulo está orando para que eles recebessem sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Aqui Paulo está falando a irmãos, Paulo está falando a uma igreja, mas Paulo está orando: eu quero que vocês cresçam em Deus, no conhecimento de Deus. Eu gosto da história de Moisés. Moisés viu coisas incríveis. Ele abriu o mar vermelho, ele viu o pão descer do céu, ele viu Deus enviar codornizes, ele viu milagres incríveis, a água sair da rocha. Mas depois de tudo isso, em suas conversas com Deus, lá no capítulo 33, 34 de Êxodo, ele diz: Deus, mostra-me a tua glória. Ah, isso me chama muito a atenção, irmãos. Moisés era um senhor, ele foi chamado no deserto com 80 anos, ele estava há anos andando com Deus, ele estava vendo coisas incríveis, e lá já um senhor de idade, idoso, ele disse: Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero te conhecer mais. Há uma revelação maior de Deus, de quem Ele é, nos aguardando, irmãos. Você tem fome por conhecer mais a Deus? Nós precisamos amadurecer nessa revelação. Amém? 2, nós precisamos amadurecer nas Escrituras. Eu sempre vou dizer isso, irmãos, sempre. Nunca pare de ler, nunca pare de buscar. 2 Timóteo 3,16, eu tenho citado aqui muitas vezes. A Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, correção na justiça, repreensão, etc., para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é inspirada por Deus, é inspiração divina. É um texto escrito por homens, sim, homens santos, inspirados por Deus. Então nós precisamos amadurecer nos conceitos da palavra, nas suas doutrinas. Nós precisamos meditar na palavra, receber verdades espirituais no nosso interior, experimentarmos essas verdades espirituais. Amém ou não? Você não vai receber isso só indo no culto, só vendo um culto online, só vendo a oração da manhã, a oração da noite. Pode ver essas coisas legais, você está te abençoando, amém. Agora saiba que você precisa amadurecer na leitura. É algo pessoal, é tua responsabilidade. Amém ou não? Número 3, nós precisamos amadurecer na fé, irmãos.
nós precisamos amadurecer na fé. Em Judas, versículo 20. Quem sabia aí que tinha um livro de Judas na Bíblia, diga amém. Um livro antes de Apocalipse, só tem um capítulo, versículo 20 diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Significa que nós devemos, podemos edificar a nossa fé orando no Espírito. Se tem algo que deve amadurecer e crescer, é a nossa fé. Texto que sempre dizemos: o Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1, 16, 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego, primeiro do judeu, depois também do grego. Porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. Se tem algo que deve crescer e amadurecer em nós, é a fé, irmãos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, na NVT diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. O líder e consumador da nossa fé. Consumar significa consolidar. Você começa algo, faz isso crescer a um ponto de agora consolidar. Se tem algo que nós precisamos amadurecer, é a nossa fé, irmãos. Tem que chegar um dia em que você e eu vamos dizer: eu creio, porque eu creio, porque eu creio. Como é que você crê que vai ser curado? Não sei, irmão. Aqui dentro é uma fé. Eu creio. Eu creio. Quantas são as pessoas que chegaram aqui em algum momento e disseram, enfermas, e elas disseram: pastor, eu não sei, mas eu tenho uma fé, tem algo no meu interior que diz que eu vou ser curado. E o que aconteceu com elas? Foram curadas. E nós precisamos crescer na fé, amadurecer em nossa fé, ter uma fé inteligente, uma fé desenvolvida, cada vez mais. Eu tenho dito, né? Às vezes você está lá no teu trabalho, aí alguém diz: minha mãe está com câncer, a pessoa está lá desanimada, para baixo, chorando. É horrível ouvir isso de um médico, né? Você tem câncer. E às vezes a gente como cristãos olha: que coisa, meu, e difícil mesmo, né? Não, você tem que dizer: eu tenho um Deus que pode curar tua mãe. Vamos orar por ela, nós vamos ver um milagre. Você tem que olhar para essas coisas como uma oportunidade da manifestação do poder de Deus. Uma fé que se desenvolve, uma fé que cresce. Por que você acha que Deus está te permitindo ver algumas coisas, irmão? Por que você está vendo curas aqui? Por que você está vendo libertações aqui? Porque Deus está edificando a tua fé. Cada cura, cada milagre, cada libertação, cada conversão, cada batismo, cada uma dessas coisas está edificando a tua fé. Você está vendo: olha, o Evangelho é o poder de Deus, funciona, dá certo, esse negócio funciona, Jesus está aqui. Para que você cada vez mais tenha uma fé madura, maior, que cresça. E diante dos desafios, você diga: esse desafio escolheu a pessoa errada. Eu vou almoçar esse desafio, vou tomar café da manhã com manteiga com esse desafio. Porque eu tenho um Deus grande que está comigo. Homens e mulheres de fé. Irmãos, o Senhor quer nos levar a um processo para a maturidade espiritual.